Vamos lá, vamos lá. Abençoados, herdeiros amados da graça de Deus, estamos de volta aí, meus amados, meus queridos, meus irmãos. Sexta-feira, né? Sexta-feira, dia 13 de sexta-feira. Para quem aí, né, acredita nessas superstições aí, vou dizer para você que isso aí é tudo fantasia da mente humana, entendeu? Essas superstições aí. Hoje eu declaro para vocês o melhor dia de suas vidas, a melhor sexta-feira 13 de suas vidas. Amém? Não coloca isso na sua mente, não. O Jó já dizia, né? Aquilo que eu temia me sobreveio. Então, o que mais você teme vai vir sobre você. Entende? Porque, como eu já ensinei nos vídeos estudo aqui, que a fé é uma energia. E essa energia, ela não sabe se ela é boa, se ela é ruim. É apenas uma energia. Quem vai transformar ela de boa ou ruim é você, é a sua mente, entendeu? É a sua crença mental. Amém? Então, deixa esse negócio de sexta-feira 13 para lá. Vos declaro uma tarde abençoada, cheia de êxito, felicidade, muita saúde e paz para todos nós. Amém? Eu sou o irmão André Palhares, aqui do estado do Rio de Janeiro. Estou de volta aí com mais um tema do nosso estudo aí, os evangelhos e a confusão dos evangélicos. Os evangelhos e a confusão dos evangélicos. Amém? Peço a você que se interessou por esse tema e que está me vendo a primeira vez, aguarde no vídeo, né? Acompanhe esse vídeo até o final, que você vai entender isso aí, com certeza. Amém? E se você gostar, eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo para outras pessoas. Peço a vocês também que se inscrevam. Amém? Aperte o sininho de notificação para receber todos os vídeos novos que o irmão André aqui for postar. Ainda vai, né? Que eu ainda vou postar. Entre no canal. Tem muitos vídeos de temas variados aí. Dá uma pesquisada aí no canal. Veja esses vídeos aí. Compartilhe à vontade. Amém? E não esqueça de dar seus likes, que é muito importante. Vocês que já me seguem aí na plataforma aí, né? Eu peço a vocês, agradeço a vocês, né? Agradeço a vocês por sempre estarem aí participando. Amém? Sei que muitos aí não estão mais participando, sei que muitos aí estão nos abandonando, sei que muitos aí estão migrando para grupos, né? Grupos de WhatsApp, né? Eu, particularmente, não gosto do grupo de WhatsApp. Eu tenho um grupo, tenho até um grupo, mas o meu grupo de WhatsApp não tem debate. Eu não gosto de grupo de WhatsApp. Eu estou falando da minha pessoa, tá? Porque tem muitas confusão, tem muitos debates, e acaba as pessoas não entendendo nada, acaba as pessoas trazendo aquilo que elas acham, né? Cada um tem sua interpretação. Então, isso vira uma confusão, né? Vou continuar aqui no YouTube, trazendo o conhecimento na luz da palavra, amém? E espero que vocês, né, que aí nos abandonou, volte, né? Isso não está acontecendo só comigo, não. Os meus amigos que pregam aí também, a graça de Deus, né? Todos eles estão sentindo essa diferença, né? André Pimentel, Lucas Medeiros, Elcio Jesus, Cristiano, Geraldo Moraes, Carlos Gomes, né? Tem muitos aí, né? Neilton Cardoso, Ivanilton da Cruz, né? Tem muitos aí. Graças a Deus, são muitos. Irmão Orlando, lá nos Estados Unidos, irmão Dino, todos estão notando essa baixa de visualização, porque as pessoas estão migrando para grupo de WhatsApp. Mas vamos continuar aqui no YouTube. Espero que vocês voltem, né?
Aguardamos a presença de vocês. Vocês sempre serão bem-vindos aqui. Amém? Então, vamos lá. Nós que temos canal menor, pequeno, sentimos mais essa diferença. Quem tem canal muito grande quase não sente muito. Mas nós que temos canal pequeno, sentimos muito essa diferença aí. Porque a participação de vocês é muito importante para levar esse evangelho a mais pessoas. Amém? E vamos lá. Abençoados, os evangélicos e a confusão os evangelhos e a confusão dos evangélicos. O sistema religioso vive num espelho das colunas da igreja de Jerusalém, que eram comandadas aí por Tiago, Pedro e João. Essas igrejas, comandadas por Tiago, Pedro e João, ela vinha de um vínculo doutrinário, né, judaico, da lei de Moisés. E uma vez que Jesus Cristo chegou, andou entre eles começaram a ter Jesus Cristo, Yeshua, Hamashia, Yahushua, Hamashia, como você queira falar, né? Esse nome não é tão importante nos dias de hoje, porque hoje ele é espírito glorificado, né? O nome Yahushua era o verdadeiro nome do homem judeu que andou na terra, que recebeu o nome acima de todos os nomes, recebeu o nome do Pai, né? No hebraico moderno, né, Yeshua, ou Yeshua, né? E aqui no português, de Yeshua ou de Yeshua chegou Jesus. Mas, como você queira chamar, né? Como você queira chamar, existiu ali, né, apóstolos que andaram com Jesus, né? Andaram com Jesus. E esses apóstolos, anteriormente, seguiam a lei dos fariseus, a lei de Moisés. Quando Jesus veio, muitos desses se converteram a ele, né? Os apóstolos que conhecemos e várias outras pessoas, né? Se converteram a ele. Então, os apóstolos começaram a viver a lei de Moisés, mas tendo Jesus como o Messias, aceitaram ele como Messias, né? Enquanto os fariseus não o aceitaram como Messias, os fariseus continuaram na lei de Moisés. Pois bem, surge o evangelho da circuncisão. Amém? E Pedro, Tiago e João, esse João, ele mudou, era o João menor, depois foi para o João maior. O João menor foi morto, depois o João maior assumiu, aí deu uma confusão, aí o João, né, o justo, irmão de Jesus, né, ele ficou no lugar do outro João que foi morto. Não sei se foi o João maior, se foi o João menor. O João, irmão de Jesus, assumiu esse lugar. Então ficou 3 colunas. Tiago, né? Perdão, eu estou errando aqui. Quem foi morto foi o Tiago. Eu não sei se foi o Tiago maior ou se é Tiago menor. Tinha 3 Tiago. Tiago maior, Tiago menor e Tiago o justo. O Tiago o justo era o irmão de Jesus. A coluna da igreja era de um Tiago, não sei se é o maior, se é o menor. Só que ele foi assassinado, né? O patriarca da época mandou prendê-lo e assassinar. Então o Tiago, né, o justo, que é o Tiago, irmão de Jesus, assumiu o local dele na coluna. Então a coluna ficou Tiago, Pedro e João, que a Bíblia chama eles de coluna da igreja. Coluna da igreja. Então a igreja, antes de Paulo, a igreja
que tinha Jesus como Senhor, mas praticava a lei de Moisés, essa igreja passou a ser comandada por Tiago, Pedro e João. Amém? E desse mesmo sistema, né, dessa mesma igreja, né, que praticava a lei de Moisés e tinha Jesus como Senhor, surgiu as igrejas protestantes, que hoje chamamos de igrejas evangélicas. As igrejas evangélicas hoje, elas praticam a lei de Moisés, mas também têm Jesus como seu Senhor. É o mesmo vínculo doutrinário das colunas das igrejas, da igreja antiga, dos apóstolos Tiago, Pedro e João. Amém? E eles vivem esse espelho de Tiago, Pedro e João, que a Bíblia chama de coluna da igreja. Amém? A igreja, hoje, né, nós lemos a Bíblia com um entendimento claro e vemos na Bíblia que existe dois evangelhos. Ah, irmão André, não é 4 evangelhos? Não, é 2 evangelhos. Porque os 4 evangelhos, eles seguem o mesmo vínculo doutrinário de Pedro, Tiago e João. Né? E tem um outro evangelho que foi dado pelo Cristo glorificado a Paulo de Tarso na estrada de Damasco. Então, são 2 evangelhos. Um evangelho dos apóstolos, o outro evangelho do Cristo glorificado. E vejamos o que Paulo diz em Gálatas 1:8. Paulo diz aos Gálatas: mas, ainda que nós, o mesmo anjo, ainda que nós, né, Paulo e os seus seguidores, né, o mesmo anjo vindo do céu, prega evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema. Qual o evangelho que Paulo estava pregando? O evangelho dos apóstolos ou o evangelho do Cristo glorificado? O evangelho do Cristo glorificado. Essa é a confusão dos evangélicos. Essa é a confusão dos pastores. Essa é a confusão dos tais bispos, dos tais, né, teólogos evangélicos, religiosos. Esta é a confusão, né, dos tais doutores, dos tais, né, bacharel, dos tais palestrantes, dos tais sabe-tudo, só que não. Esta é a confusão deles. Eles acham que os apóstolos pregavam o mesmo evangelho que Paulo pregava. Mas não. Paulo pregava o evangelho do Cristo glorificado. Pedro, Tiago e João pregavam o evangelho dos apóstolos. O evangelho de mistura. O evangelho que mesclava e que mescla ainda, porque até hoje está aí nas igrejas atuais evangélicas, vive a lei de Moisés e tem Jesus como seu Senhor. Hebreus 6 nos diz que, pondo de parte os princípios elementares, que é a lei de Moisés, da doutrina de Cristo, vamos nos deixar levar para o que é perfeito. Claramente, Hebreus 6 está dizendo para não misturar lei de Moisés com doutrina de Cristo. Não pode colocar Cristo dentro da lei de Moisés. Não pode misturar ordenanças e mandamentos da lei com Cristo. Não pode. Hebreus 6, pondo de parte, separa a lei do evangelho de Cristo. Mas os evangélicos misturam, assim como os apóstolos, né, Pedro, Tiago e João faziam. O evangelho do Cristo glorificado foi dado para o apóstolo Paulo, unicamente para ele.
na estrada de Damasco, né? E ele diz, ainda que nós mesmo, ou anjo vindo do céu, nós, Paulo, e que pregava o evangelho do Cristo glorificado, e aqueles seus seguidores, ainda que nós, ou anjo vindo do céu, me prega um evangelho que vai além do que o Cristo glorificado me deu lá na estrada de Damasco, vocês estão entendendo? Além do que Cristo nos revelou, estão compreendendo? Seja anátema, ou seja, não os ouça, se afaste deles, não se deixe persuadir pelas sabedorias deles, amém? E ele repete, assim como já dissemos, e repito, se alguém vos pregar evangelho que vai além do que recebeste, qual é o evangelho que eles receberam? Amém? Foi o evangelho do Cristo glorificado? Ou foi o evangelho dos apóstolos? Foi o evangelho do Cristo glorificado, que Paulo recebeu na estrada de Damasco. E ele diz aqui, se alguém receber o evangelho que vai além do evangelho do Cristo glorificado, seja anátema. Então você está vendo a diferença entre o evangelho dos apóstolos, que era uma mistura, e que é mistura até hoje, dentro das igrejas evangélicas, e o evangelho do Cristo glorificado, que deu ao apóstolo Paulo lá na estrada de Damasco. Amém? Quando Cristo revelou o seu evangelho a Paulo de Tarso, Paulo creu em Cristo. E logo ele foi, né? Aí a Bíblia conta a história dele, né? Que passou ali 3 dias sem comer, sem beber, né? E ele estava ali em meditação ali, aí ele disse ali que naquela meditação, naquele êxito ali, Cristo os levou ao terceiro céu e mostrou palavras inefáveis ao homem referir. Ele está dizendo que Cristo estava mostrando para ele a graça de Deus, que o conhecimento humano na época não poderia referir, não poderia entender, não poderia compreender. E muitos evangélicos de hoje não compreendem. Muitos evangélicos de hoje não conseguem entender. Muitas coisas vos tenho para vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. E até hoje o povo evangélico não suporta. Mas Paulo estava falando aqui a respeito do evangelho que ele recebeu do Cristo glorificado, diretamente do Cristo glorificado, lá na estrada de Damasco. Então, até então, Paulo, nessa época, não era apóstolo. Ele não era apóstolo. Ele era um estudante a sacerdote, trabalhava para os fariseus, perseguia os nazarenos, a gente fala perseguia os cristãos, mas na época não tinha. Eles não eram chamados cristãos nessa época. Eles eram chamados seguidores do Nazareno, ou aceita dos nazarenos. E Paulo trabalhava para persegui-los. Paulo trabalhava para prendê-los, para calá-los, para que eles não falassem mais em nome de Jesus. Mas Paulo indo para Damasco, na estrada, o Cristo glorificado apareceu para ele, né? E o escolheu para dar o seu evangelho ao Paulo de Tarso, que até então não era apóstolo. Então, Paulo, ele logo, ele corre ao encontro dos apóstolos para falar dessa novidade. Então, Paulo, ele diz aqui, né? Vejamos o que ele diz aqui, quando se encontra com os apóstolos. Gálatas 2:6, ele diz, e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, esses digo, que me pareciam ser
alguma coisa, nada me acrescentaram. Na Bíblia de vocês deve estar entre parênteses, onde o compilador da Bíblia, né? Aqui estou lendo a ARA, Almeida, Revista Atualizada. O compilador coloca entre parênteses quais tenha sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência dos homens. Então, está mostrando claramente que estava se referindo aos apóstolos anteriores a Paulo. Paulo disse que eles nada o acrescentaram. Nada os acrescentaram. Porque eles não entendiam a graça de Deus. Era difícil o homem referir, era difícil o homem entender, porque o homem religioso, ele se coloca numa cúpula, né, religiosa ali, e só aquilo ali, e não tem mais nada. É igual um cavalo bravo, um burro bravo, né? Coloca o tapa-olho para ele andar só para frente, porque se ele vê um animal do lado, um cachorro, ele se assusta e sai disparado. Então, a mente religiosa humana é assim. Ela se coloca dentro de uma cúpula ali, e só aquilo ali é a verdade. Não consegue enxergar nada além daquilo ali, nada além da verdade deles. Amém? Então, Paulo falou que antes, pelo contrário, quando viram o evangelho da incircuncisão que me foram confiada, como a Pedro da circuncisão, já vemos claramente aqui dois evangelhos. O da incircuncisão, pregado por Paulo, e o da circuncisão, pregado por Pedro. Então diz, quando eles viram que o evangelho da incircuncisão que me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, eles viram. Eles não entenderam, mas eles viram que tinha dois evangelhos. Viram que tinha duas coisas diferentes ali. Né? Os evangélicos hoje não conseguem ver isso. Acham que nós estamos aqui brincando. Acham que nós estamos aqui inventando coisas. Acham que nós estamos aqui criando uma nova religião. Aí chamam de heresia, chamam de seita. Entendeu? Eles não conseguem ver. Mesmo aqueles homens, aqueles apóstolos religiosos, eles conseguiram ver que existia coisa diferente ali, que Paulo estava anunciando coisa diferente. Né? Então, entre parênteses, o compilador colocou, pois aquele que pregou eficazmente em Pedro, ele está explicando para esclarecer a palavra, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em Paulo para com os gentios. Um evangelho foi dado para os judeus. O evangelho foi dado para os judeus. Anunciado por Jesus. Pregando todo aquele período do juízo, do final dos tempos, que eles iriam passar. Do final daquele século que eles iriam passar. Então Jesus veio anunciando um evangelho diferente para aquele povo. Não é para nós hoje, que nós não vamos passar aquele período de coisas que eles passaram. Amém? Então, esse evangelho pregado para os judeus foi um evangelho alertando, esclarecendo sobre coisas e alertando eles sobre aquele juízo que viria. Amém? Viria um juízo para aquele povo. E Jesus estava alertando sobre aquele juízo. Jesus estava alertando para que ele se apegasse com firmeza às palavras dele.
era um evangelho diferente para aquele povo. Um evangelho mesclado, um evangelho misturado, um evangelho que eles viviam a lei de Moisés, ainda ia no templo, né? Ainda participava daqueles rituais judaicos, mas tinha Jesus como seu Senhor. Amém? Era um evangelho mesclado. E Jesus veio figurativamente, né, mostrando o evangelho que viria depois dele. Ele não poderia dar o seu evangelho naquela época. Nós já estudamos sobre isso, porque um testamento só é válido na mão do testador. Ele estava vivo, não teria validade, porque o templo ainda estava erguido. Amém? Então, o povo ainda ia para o templo para praticar as ordenanças da lei. Amém? Então, quando ele foi no madeiro, né, e morreu no madeiro, fisicamente, ele deu o seu evangelho ao apóstolo Paulo, ao Paulo de Tarso, até então não era apóstolo, deu o seu evangelho a Paulo de Tarso, né? O evangelho da circuncisão, da incircuncisão, né? Lá na cidade de Damasco. Então Paulo saiu correndo, vou correr, vou lá para os apóstolos do Cristo, de Jesus, aqueles que eu perseguia, eu vou lá, vou falar com eles que eu encontrei Cristo no meio do caminho da estrada de Damasco e que, não, é verdadeiro, é verdade, eu creio, agora eu creio. Eu estava cego pela religião dos fariseus, eu os perseguia. Sim, eu fui culpado, mas agora eu creio, ele apareceu agora para mim. Eu vou correndo lá, vou falar para eles. E Paulo disse que eles nada o acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram o evangelho da incircuncisão que me foi dada, eles não acrescentaram nada, porque eles não poderiam entender a graça de Deus. Mas eles viram que tinha algo diferente. Viram que Paulo estava pregando algo diferente. Mas eles não entendiam aquilo. Não entendia a graça de Deus. Paulo estava ainda aprendendo. Paulo também de início também não aprendia. Estava aprendendo. E Paulo, né, encontrou Barnabé e Paulo começou a pregar. E lá em Atos, né, o Espírito Santo desce lá num dos profetas antigos que estavam lá e disse: separai-me agora, Paulo e Barnabé, né, para uma obra que eu vos tenho. Quer dizer, Paulo e Barnabé foi separado para a graça de Deus, para pregar aos gentios. E as colunas da igreja, Pedro, Tiago e João, continuou pregando para os judeus. Amém? E Paulo fala claramente que existia, né, o evangelho do Cristo glorificado e o evangelho dos apóstolos. Ele diz: quem pregar um outro evangelho, além do Cristo, além desse evangelho do Cristo glorificado, seja anátema. Esse outro evangelho era o evangelho dos apóstolos. Esse outro evangelho é o evangelho que é pregado hoje nas igrejas evangélicas atuais. Esse evangelho não é do Cristo. Esse evangelho não tem nada a ver com Cristo. Amém? Esse evangelho, pelo contrário, contraria toda a obra que Cristo veio fazer no madeiro. Amém? Toda a obra que Cristo veio fazer no madeiro, esse evangélico, contraria o Cristo. Contraria tudo. Amém? Eles estão simplesmente lutando contra Cristo. Cristo veio derrubar a parede de separação, eles estão querendo erguer novamente essa parede.
dizendo, não, temos que viver a lei, temos que seguir a lei. Não. A lei se findou com a queda do templo em 70. Hoje, a vontade de Deus para nós hoje, eu já falei isso várias vezes, é viver o evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo na estrada de Damasco. A graça de Deus que eu, irmão André, vos prego. Aquele evangelho dos apóstolos foi para os judeus, terminando no dia do juízo, que se deu em 70 DC. Amém? E os homens, doutores, veio de terminar em 70, os doutores continuaram criando suas igrejas e continuaram com o mesmo evangelho que terminou, que se revogou em 70. Amém? E vive aí um evangelho vencido, um evangelho caduco, um evangelho que não tem mais valor nenhum testamentário. A graça de Deus é a vontade de Deus hoje. A graça de Deus é o evangelho, né? Para vivermos hoje, que na queda do templo, ele, né, se deu na sua plenitude. É um evangelho eterno. Não é um evangelho que acabou, o evangelho da graça acabou, agora veio o evangelho eterno. É a mesma coisa. O evangelho da graça é o evangelho eterno, é o evangelho do reino. É a mesma coisa, falado em formas diferentes. E João disse que eu vi um anjo sentado na nuvem com o evangelho eterno. É a graça de Deus, meus amados. É a vontade de Deus hoje. Então, todos vocês que estão no sistema religioso evangélico, vivendo esse evangelho evangélico, vocês estão contra Cristo. Vocês estão brigando com Cristo. Cristo derrubou a parede de separação. Vocês estão querendo reconstruir novamente. Amém? Toda aquela obra que Cristo fez na cruz e se deu em sacrifício para cumprir na cruz, vocês estão trazendo de volta novamente. Como a própria Bíblia diz, querendo crucificar novamente o Senhor da glória. Então, preste atenção, meus amados. Preste atenção nesse estudo. Ouça uma, duas vezes. Entenda, procure entender o que eu estou aqui passando para vocês. Amém? Então, essa é a mensagem de hoje. Espero que todos vocês tenham compreendido aí. Amém? Vou ficando por aqui. E saiba que a graça de Deus é o evangelho eterno, é o evangelho atual, que Deus quer para hoje. Amém? Deus quer para hoje. Então, abençoados, estou aqui durante a semana, nas minhas dificuldades, mas sempre quando eu posso, estou aqui trazendo, né, esse estudo para vocês. Estou aqui anunciando, né, o evangelho da graça de Deus, o evangelho da incircuncisão, o evangelho que não separa ninguém, o evangelho que abraça todos. E se você quiser conhecer um pouco mais, se inscreva aí no canal. Indique pessoa para se inscrever. Compartilhe esses vídeos à vontade. Não deixe de apertar o sininho de notificação para você receber todos os vídeos novos que o irmão André for postar. Não deixe de dar o seu like para ajudar o crescimento desse canal. Esse canal crescendo não é bênçãos financeiras para mim, não, abençoados. Não estou ganhando nada. Faço isso por amor. O objetivo do canal crescer é para que o YouTube leve esse conhecimento para mais pessoas, para que mais pessoas venham conhecer o que você está conhecendo hoje. Amém? Então se inscreva aí no meu canal.
Canal MDCG está aqui, ó. André Palhares. Amém? Eu agradeço a todos vocês. Não deixe de dar like. Vocês que estão na live, não deixe de dar like. Faça seus comentários lá também, que é muito importante. Se inscreva também no canal do meu irmão Carlos Gomes, canal Democracia Espiritual. Meu irmão Ivanilton da Cruz, canal Guerreiros da Fé. E do meu irmão aí, Lucas Medeiros, abraçando a graça. Amém? Uma tarde abençoada para todos vocês. Vou ficando por aqui. Muito obrigado, né? Graças a paz.